Olá, sou o professor Paulo Thiago Fontinelli Cardoso, mestrando pelo Mestrado Profissional em Ensino de História, Prof. História, da Universidade Estadual do Piauí, e venho apresentar o trabalho intitulado Entre Saberes e Fazeres, História e Memória do Ginásio Municipal de Piracuruca, compreendido entre o recorte de 1957 e 1975. O trabalho é orientado pelo professor Dr. Pedro Pio Fontinelles Filho. Introdução. O historiador, ao buscar a história das instituições escolares e através da análise feita através das fontes fornecidas sobre o objeto, tem como resultado não apenas uma narrativa histórica sobre o objeto em si, mas antes de tudo a construção de um momento da história local. Aqui são citados locais de educação escolar como um elo de ligação com a história local. Porém, todo e qualquer lugar onde há interação humana pode ser considerado um dispositivo para a história local. Logo, esses dispositivos mencionados são parte integrante das cidades, que por si já têm grande interesse como objeto de pesquisa. Diante da exposição, o estudo da história do ginásio municipal configura-se como uma análise desses locais de experiência da cidade, principalmente das convivências sobre educação, as interações dos jovens que consumiam esse local de ensino, as interações essas entre si e posteriormente com os demais sujeitos, pois muitos desses jovens atuaram como profissionais de educação nos locais de ensino da cidade. Além disso, se dedicaram a outras ocupações diferentes do ensino. Assim, ao pretender pesquisar a história do Ginásio Municipal de Piracuruca, é esperado também que os laços identitários sejam fortalecidos com o local e com o objeto de pesquisa, principalmente pelos sujeitos que consomem esses espaços, já que no município não existem programas, sejam eles ligados à educação ou ao poder público, que promovam a história da cidade. Ficando o conhecimento e a aproximação com essa história, muitas vezes relegada apenas a momentos festivos. Pelo exposto, percebe-se que a história local pode ser vista e também usada como estratégia pedagógica, pois é um elemento constitutivo da transposição didática do saber histórico para o saber escolar, cabendo ao professor aliar aspectos da história local com os conteúdos da grade curricular. Outro ponto vislumbrado com a pesquisa sobre o objeto mencionado, no caso o Ginásio Municipal de Piracuruca, é compreendê-lo através do prisma e das interfaces do patrimônio histórico. Serão analisados a partir disso aspectos da imaterialidade, vendo a escola em questão como um instrumento de formação instrutiva relacionada e disponibilização de um curso secundário para uma pequena cidade no interior piauiense na década de 50, e sua função atual, já que a escola continua sendo referência na estrutura educacional da cidade. Assim, o patrimônio pode apontar para a constituição da memória na relação de outras práticas sociais, ou mesmo com as práticas que se desenrolam na relação com o ambiente natural. O trabalho tem como objetivo principal compreender a história e a memória desta instituição de ensino, no caso o Ginásio Municipal de Piracuruca, como local de formação da população estudantil do município e regiões circunvizinhas, e, além disso, analisar a instituição como espaço da memória e cultura escolar da cidade. Nesse contexto, ao revisitar a história do Ginásio Municipal de Piracuruca, tem-se também o papel de dar significados a um momento da história local, visto que, quando se escreve a história da cidade, pouco se contempla a história das instituições escolares do município. Metodologicamente, a pesquisa estará centrada em fontes que remetem à cultura escolar. Neste sentido, as fontes utilizadas para a pesquisa contemplarão a documentação oficial produzida e arquivada na escola e também documentos avulsos, tidos como não oficiais, mas que retratam o cotidiano escolar, além de fotografias de professores, alunos, funcionários e eventos ocorridos na escola no decorrer do recorte.
Na pesquisa, ora pensada, as memórias dos sujeitos históricos que de algum modo tiveram relação com a instituição pesquisada terão relevância ímpar para a escrita da história. Memórias estas baseadas em lembranças que muitas vezes não precisam de fontes para provar a realidade dos fatos. Além de tudo, ao se falar em memória, ressalta-se que não nos valemos apenas das memórias individuais de cada ator social, mas também da memória dos grupos, que entendemos como memória coletiva. Memória essa que sofre ressignificação e é compartilhada por grupos de determinadas regiões ou eventos. A partir dessa ideia, a memória coletiva será muito significativa na escrita da história do Ginásio Municipal de Piracuruca, pois não serão investigadas apenas as lembranças dos sujeitos isolados, mas os grupos que consumiram os espaços, como os professores, alunos, funcionários, gestores e outras pessoas que habitavam no ambiente escolar direta ou indiretamente. Com relação às considerações sobre o trabalho, procurou-se mostrar que, mesmo de forma breve, o percurso a ser feito para a escrita da história do Ginásio Municipal de Piracuruca, que funcionou entre os anos de 1957 a 1975, na cidade de Piracuruca, norte do Piauí. Lembramos que o trabalho ainda está em andamento e foi pensado a partir da ideia da Carta de Intenções para a escolha de orientadores do mestrado profissional em ensino de História, o Prof. História. Assim, possivelmente, a pesquisa, no decorrer de sua feitura, passará por adequações quanto à metodologia aplicada ou às fontes a serem pesquisadas, problematizadas e questionadas. Nisso, a história do ginásio municipal foi vislumbrada nesse trabalho através de alguns primos possíveis na pesquisa, como, por exemplo, a relevância da educação não só para a cidade, mas para a região, pois surge na época das pressões pela implantação de cursos secundários no interior do Brasil. A pesquisa também pensa uma promoção de um momento da história local, visto que a história e memória das escolas do município são raramente pesquisadas e problematizadas, deixando assim várias lacunas quanto à história da educação, não apenas em âmbito local, mas também nas dimensões regionais e globais. A história local não está sozinha, mas entrelaçada em outras estruturas e dimensões. Como referência para o trabalho, usamos pesquisadores que discutem memória, história, saber escolar, cultura escolar e também história local do município. Pesquisadores esses, nós podemos citar o Legoff, nós podemos citar o Gustavo Felipe, nós podemos citar a Maria de Lourdes Horta, que vai falar sobre patrimônio, ou seja, uma série de autores que discutem sobre a temática. E agradeço pela oportunidade de estar divulgando e participando do 4º ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos. Muito obrigado.